E eu queria apresentar o pastor Marcos Godard, pastor da Igreja Batista Capunga, lá em Recife, uma das igrejas muito relevantes no Nordeste. Amigo querido, pessoal, temos tido um tempo muito precioso. Toda vez que vou a Recife, ele me recepciona muito bem. Inclusive, trouxe um bolo de rolo. Trouxe, sim, está do seu lado aí. Quero que você devolva logo, antes que você se aproprie dele, né? Indevidamente, senão te excluo na próxima assembleia. É muito carinhoso comigo e eu sou muito grato pelo seu carinho. Que Deus te abençoe, que Deus possa usá-lo nesta noite, mais uma vez. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar com vocês nesta noite de festa, noite de celebração, de gratidão a Deus por esses 27 anos de ministério do pastor Ilquias, 27 anos de ordenação e ministério. Olha só, 27 anos na mesma igreja, né? Que coisa maravilhosa, que bênção. E louvamos a Deus por esse tempo, louvamos a Deus por essa história tão linda que Deus tem permitido aos irmãos escreverem, juntamente com o pastor Ilquias, irmã Fátima, sua família aqui, ao longo desses anos. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Mais e mais sobre a vida do pastor Ilquias, sua família e a vida de cada membro dessa igreja. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. A partir do verso 1, os irmãos vão encontrar o texto que diz o seguinte. Estamos juntos, creio que estará ali na tela também, né? Então você poderá acompanhar se estiver sem Bíblia. Então, 1 de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1, os irmãos encontrarão o texto que diz o seguinte. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Naquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e todos os dias se passaram, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, e Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. E Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. E quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem,
e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer mais uma vez essa frase? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus mais uma vez neste culto. Vamos falar com o Senhor. Pai, que alegria estarmos aqui, ó Deus, nesta noite com nossos irmãos da Igreja Batista Lindóia. Que bênção, ó Deus, podermos celebrar o Teu nome, podermos, ó Deus, glorificar o Senhor nesta noite, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, ó Deus, para conosco, e Tu tens, ó Deus, amparado, ó Deus, particularmente esta igreja, e o Teu servo, pastor Ilquias, ó Deus, na liderança desta igreja, por 27 anos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste, estás fazendo e ainda farás, para a glória do Teu nome e para o crescimento do Teu reino aqui neste lugar. E rogamos, Deus, que agora, diante da Tua bendita palavra, esta palavra maravilhosa que Tu colocas em nossas mãos, que, ó Deus, Tu ministres aos nossos corações aquilo que precisamos receber, que Tu abras o nosso entendimento para compreendê-la, para entendê-la, para aplicá-la, para que possamos viver de acordo com esta bendita palavra todos os dias das nossas vidas. É o que Te pedimos, é o que Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, o texto mostra um contexto de guerra constante entre Israel e os filisteus. Uma guerra constante. Se você ler os livros de Samuel, você observará que constantemente havia problemas entre essas duas nações. Havia problemas entre esses dois povos. E então, uma guerra constante. Isso me faz lembrar, pastor Ilquias, que o ministério é uma guerra constante. É uma batalha constante. Cada dia nós estamos vivenciando situações novas. E eu tenho aprendido nesses anos de ministério também, que Deus permite que a gente viva sempre situações novas, para que nós estejamos sempre na dependência dEle. Porque senão nós colocaríamos a nossa vida e o ministério no piloto automático, né? Mas Deus nos permite viver situações novas para continuarmos aprendendo na condição de discípulos, na condição de aprendizes, de pessoas que estão cada dia mais aprendendo com Deus, aprendendo de Deus, a maneira pela qual deve viver, a maneira pela qual devemos viver, devemos fazer a sua vontade. Então, caminhando sempre na dependência de Deus, para vencermos, portanto, as lutas, as batalhas que tivermos a enfrentar em nossa vida. Israel alcançou a vitória, e eu creio que se nós agirmos da mesma forma, venceremos também. Ao longo desses 27 anos, os irmãos colheram muitas vitórias, e se os irmãos continuarem fazendo o que têm feito até aqui, se estiverem com os olhos firmes na palavra de Deus e aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor, Deus certamente tem muitas outras vitórias a acrescentar à história desta igreja, ao ministério desta igreja, para a honra e glória do seu nome. No verso 12, então, no final daquela situação que eles estavam vivendo ali com os filisteus, nós encontramos Samuel apanhando uma pedra e erguendo como se fosse um monumento e dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Deus tem sido esta pedra de ajuda, este Ebenezer que tem sustentado os irmãos, sustentado o pastor Ilquias e sua família até aqui, e certamente continuará ajudando os irmãos.
O Senhor ajuda, o Senhor nos ajuda, porque nós não temos condições de vencer as batalhas por nós mesmos, não temos condições de enfrentar os desafios da vida pela nossa própria capacidade. O Senhor nos ajuda, especialmente quando tomamos algumas atitudes. O Senhor nos ajuda quando reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos. Vocês estão com as suas Bíblias abertas aí? O texto, não fechem suas Bíblias, estejam comigo no verso 6, 1 Samuel capítulo 7, verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia ali, disseram: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Eles reconheceram que haviam pecado contra Deus. Minha gente querida, desde o Jardim do Éden, o ser humano cultiva a cultura, o costume de transferir a sua própria culpa. O que foi isso que você fez, Adão? A mulher que tu me deste, né, me deu de comer dessa árvore e eu comi. E a mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou. Então, desde aquele dia trágico no Jardim do Éden, nós temos o costume de transferir a nossa culpa para outras pessoas, porque é mais fácil reconhecer o erro dos outros também e até culpar os outros do que nos humilharmos, nos quebrantarmos diante de Deus e dizer: nós pecamos. Nós erramos, nós falhamos. Na vida em família, como isso é importante, não é verdade? No casamento, como isso é importante, cada um reconhecendo a sua parcela de culpa, os seus erros, as suas falhas, para construir um caminho novo de reconciliação, de tratamento. Como isso é importante. O povo disse: nós pecamos. É mais fácil sempre ver o erro do outro e sempre jogar a culpa no outro. O errado sempre é o outro. É verdade que é muito mais fácil reconhecer os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Entretanto, a palavra arrependimento, meus irmãos, é a primeira palavra do Evangelho. A palavra arrependimento é a essência da mensagem de João Batista e da mensagem de Jesus. É a primeira palavra do Evangelho, é a porta que se abre para a transformação da nossa vida. A transformação só existe quando dizemos: nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E lá no Antigo Testamento, pecar significava errar o alvo. Nós erramos o alvo de Deus para nós. Nós erramos o projeto que Deus tinha para nós. Era para sair desse jeito, mas não saiu bem assim. Nós erramos, nós falhamos. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que vejamos as áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, que precisam ser tratadas, consertadas. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para perceber os pecados que estamos cometendo até de forma inconsciente. Isso me faz lembrar da oração de Davi: sonda-me, ó Deus, e conheces-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, Deus examina a minha vida em detalhes. Em detalhes. Observa os detalhes da minha vida e aqueles detalhes que estão entristecendo o teu coração. Quantas e quantas vezes nós nos baseamos simplesmente na nossa consciência. Se ela não nos acusa, tudo ok. Entretanto, sabemos que nem sempre a nossa consciência está afinada com Deus e afinada com os propósitos de Deus. A nossa consciência precisa estar afinada com a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isso me faz lembrar 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Talvez você se lembre, pode dizer junto comigo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amados irmãos, se nós formos estudar um pouquinho a história dos avivamentos da igreja cristã ao longo desses mais de 2000 anos aí de história, nós vamos perceber que a marca dos avivamentos foi arrependimento, foi a confissão de pecados, um confronto com a presença de Deus, com a santidade de Deus, que revelava os pecados e trazia um coração contrito, quebrantado diante de Deus, a ponto de dizer, como o povo disse nesse dia de avivamento do povo de Israel: nós pecamos. Nós erramos, nós falhamos diante de Deus. Tiago diz que a Escritura, que a palavra de Deus, ela serve para nós como um espelho que revela a nossa realidade nua e crua. Às vezes é difícil olhar no espelho, porque precisamos talvez perceber algumas coisas que nós não gostaríamos de perceber, né? O cabelo acabou, né? As rugas chegaram, as coisas já não estão mais como eram antes. E aí a gente se distancia da Escritura para que a gente não tenha esse confronto com a nossa realidade. Com a nossa realidade. Porque se nós formos confrontados com esta palavra, nós vamos chegar à mesma conclusão do povo de Israel. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos o alvo. Mas vale a pena lembrar que arrependimento não implica simplesmente em tristeza, remorso, mas arrependimento implica mudança de atitude. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de perspectiva de vida. Não basta reconhecer que erramos, que falhamos, precisamos abandonar os nossos pecados, corrigir o rumo da nossa vida e seguir a direção que Deus tem para nós. O Senhor nos ajuda quando nos arrependemos. O Senhor nos ajuda quando nos quebrantamos na sua presença. Mas o Senhor nos ajuda também quando decidimos viver exclusivamente para Ele. Vejam comigo os versos 3 e 4. 1 de Samuel, capítulo 7, versos 3 e 4. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, ou voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, as astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalinhos, os astarotes, e se serviram só ao Senhor. Deus nos ajuda quando nós decidimos dar a Ele exclusividade. Exclusividade. Quando o nosso coração não está dividido entre Ele e outras coisas. Aquele dia, certamente, foi um dia tremendo, um dia de faxina para o povo de Israel, em que eles voltaram para suas casas e começaram a remover tudo aquilo que estava lá dentro e que não agradava ao Senhor. Meus amados, o fracasso social, moral e espiritual de Israel se deu porque não reconheceu que Deus não aceita um povo que divide a sua atenção e não o busca com exclusividade. Servir ao Senhor só requer algumas atitudes, como o povo fez, lançar fora os deuses estranhos. Agora, o Kierkegaard disse que os ídolos podem ser de metais, mas podem ser também mentais. Porque na nossa mente nós podemos construir ídolos, podemos colocar coisas no lugar de Deus, no lugar que foi reservado a Deus na nossa vida. A essência da idolatria
é justamente tirar Deus do lugar que lhe é devido na nossa vida. É ocupar o lugar de Deus nas coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus planejou para nós. Eu não sei o que é que o Senhor está exigindo de você, mas Ele quer que você o sirva com todo o seu coração. E que você declare e demonstre com seus atos que Ele, de fato, é o único Senhor da sua vida. Você se lembra de Josué? Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembram-se disso? Ele estava no final da sua vida, estava certo de que seu ministério estava acabando, a sua liderança estava terminando, e ele reuniu todo o povo de Israel e disse: olha, se vocês quiserem servir aos outros deuses, se vocês quiserem ter um coração dividido, isso é com vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos só ao Senhor, cultuaremos só ao Senhor, viveremos só para o Senhor. Um coração dividido não agrada ao Senhor e nos impede de avançar. Um coração dividido nos leva a ser uma pessoa em cada lugar onde passamos. Um coração dividido nos impede de tomar posse da vitória que Deus planejou para nós. Muitas vezes queremos a vitória, mas não queremos abrir mão das coisas que Deus exige de nós. Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos assumir os compromissos que as bênçãos de Deus exigem de nós. Queremos o bônus, mas nem sempre estamos dispostos a pagar o ônus. O ônus de uma vida de santidade, de uma vida que agrade a Deus em todos os sentidos. Muitas vezes a nossa vida simplesmente não anda, fica travada, e até fazemos de conta que não sabemos a razão, mas sabemos a razão, porque simplesmente estamos divididos. O que Deus procura em mim e em você é um coração inteiro. Se é de todo o coração, diz o Senhor, verso 3, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então façam isso, isso e isso, tomem providências com isso, com aquilo. Peça a Deus, nesta noite, meu irmão, meu amigo, que Deus lhe conceda um coração sensível para ver o que é que você precisa tirar da sua vida, da sua mente, ou talvez até mesmo de dentro da sua casa, que esteja impedindo a sua comunhão com Deus, impedindo que você o sirva com um só coração. Seja lá o que for, isso se chama pecado, e você só vai conseguir se livrar dele quando se voltar para o Senhor com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Jeremias 29, Deus diz através do profeta: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se nós afirmamos que amamos ao Senhor e que o desejamos mais do que qualquer pessoa, precisamos seriamente buscar ao Senhor com todo o nosso coração, abandonando os falsos deuses que tentam roubar o lugar desse Deus verdadeiro na nossa vida e no nosso coração. Mas Deus nos ajuda também quando decidimos clamar a Ele, quando decidimos buscar ao Senhor em oração. A guerra se instalou entre os filisteus e Israel, e o que os filhos de Israel disseram a Samuel está no verso 8. Vejam aí comigo o verso 8. Não cesse de clamar ao Senhor. Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o respondeu. Diante dos desafios desta vida, reconhecendo a nossa limitação, nós precisamos buscar o Senhor, precisamos clamar ao Senhor. Não podemos resolver os nossos problemas com a nossa própria capacidade. Diante dos desafios, reconhecendo a nossa limitação, precisamos clamar ao Senhor. Clamemos a Ele, dobremos nossos joelhos diante dEle.
Façamos uma avaliação nesta noite de quanto tempo nós temos gasto, quanto tempo temos gasto com Deus diariamente. Talvez até você esteja pensando, pastor, mas eu costumo orar todos os dias. Eu também. Mas sabe, a gente precisa pedir a Deus mais consistência na nossa vida de oração. Mais consistência. Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele convocou 3 discípulos mais chegados para estarem lá com ele. E ele, então, disse a eles assim, olha, fiquem aqui um pouquinho, porque eu vou ali orar. E Jesus estava no momento mais difícil da sua vida. E Jesus, quando terminou de orar, ele voltou e encontrou os discípulos de joelhos, clamando ao Pai em fervente oração, não foi isso? Eles estavam dormindo. E Jesus fez uma pergunta, será que vocês não podem orar nem uma hora comigo? E aí alguns autores têm dito que 1 hora seria o mínimo que nós deveríamos oferecer a Deus todos os dias. Pelo menos 1 hora. Se pudermos gastar 2 horas, melhor ainda. 3 horas, melhor ainda. Algum tempo atrás, tive a oportunidade de ouvir uma palavra muito interessante de um servo de Deus que já está com o Senhor. Rick Muchal, ministro de música. Ele pregou em nossa igreja, quando eu pastoreava lá no Rio. E ele usou uma frase que eu guardei para mim no coração. Ele disse que deixar de orar é perigoso. Você tem noção do perigo? Deixar de orar é perigoso. Por que é perigoso? Porque você não consulta a Deus. Você faz as coisas como bem quer, como bem deseja. Ou você busca a Deus simplesmente na hora do aperto, como o povo de Israel fez. Ore por nós, Samuel. Eles estavam mais confiantes na oração de Samuel do que na oração deles. E por que eles estavam mais confiantes na oração de Samuel? Porque Samuel tinha vida com Deus. Samuel tinha relacionamento com Deus e eles não. Eles buscavam a Deus ocasionalmente. De forma esporádica, sazonal, não era algo constante, não havia substância, havia muito ritual, mas pouca intimidade com Deus, pouco relacionamento com Deus. Deixar de orar é perigoso. Queria lembrar a você que a batalha que nós enfrentamos hoje não é uma batalha contra os filisteus, mas é uma batalha contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Esta é a batalha que eu e você temos que travar todos os dias. E Jesus disse, essa casta de demônios só se espelha com oração e jejum. Nós só vamos conseguir, de fato, caminhar neste mundo cumprindo o propósito de Deus para nós, se nós buscarmos a Deus com o coração inteiro, se nós clamarmos a Deus com todo o nosso ser e tivermos uma vida de oração que expresse o nosso desejo íntimo de ter um relacionamento profundo com Ele. Deus nos ajuda quando clamamos, porque quando clamamos nós declaramos a nossa total dependência de Deus. Eu tenho certeza que o pastor Ilquias sabe disso tanto quanto eu, que um ministério a gente só mantém na total dependência de Deus. Família também, né? São 2 coisas que a gente não tem condição de manter, né? Alguém já disse que é fácil começar, é fácil terminar, é difícil é manter. E é impossível manter uma família e manter um ministério se não for na total dependência de Deus. Clamando a Deus, caminhando de joelhos, clamando e buscando ao Senhor. Mas o Senhor nos ajuda também
quando nós nos consagramos a Ele. Veja comigo o verso 10. Estamos juntos aí no verso 10? 1 Samuel, capítulo 7, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Deus tomou providência enquanto Samuel oferecia o holocausto. Enquanto ele apresentava a oferta. Descobrimos aqui que o segredo da vitória é a dedicação a Deus. O que devemos consagrar ao Senhor? É interessante a gente perceber a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, e a gente está aqui no Antigo Testamento, na época de Samuel, era possível oferecer um cordeiro, era possível oferecer um animal em holocausto ao Senhor. Porque no Antigo Testamento o sacrifício era substitutivo. O animal, o cordeiro, tomava o lugar do ofertante, de quem estava oferecendo o sacrifício. No Novo Testamento, você vai para Romanos capítulo 12, você vai ouvir Paulo dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E oferecer a Deus o nosso corpo é oferecer a Deus simplesmente a totalidade do nosso ser, a totalidade da nossa vida, é o nosso ser por completo, é o nosso ser por completo que hoje precisa ir para o altar. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, Deus trovejava, Deus tomava providências e dava vitória ao povo de Israel. A vitória vem quando decidimos nos dedicar, quando decidimos nos consagrar ao Senhor. A Bíblia fala de muitos homens de Deus que foram construtores de altares. Abraão, por exemplo, Isaac, Jacó. Abraão, ele estava peregrinando por uma terra estranha. Por onde ele passava, ele erguia um altar. E deixava marcas do seu relacionamento com Deus por onde passava. As pessoas que passavam depois dele diziam: aqui esteve um homem de Deus. Um homem devoto a Deus, um homem comprometido com Deus, um homem dedicado a Deus. Os altares são instrumentos de Deus para expressarmos a nossa consagração a Ele e deixarmos marcas do nosso relacionamento com Ele por onde passarmos. Existem marcas que têm sido deixadas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória, por onde passamos, a ponto de as pessoas reconhecerem o nosso compromisso com Deus, reconhecerem a nossa dedicação a Deus, reconhecerem que nós estamos no altar. Falei sobre Abraão, talvez o momento mais difícil da sua vida tenha sido aquele momento em que Abraão já era um homem riquíssimo. Riquíssimo. E Deus poderia ter pedido a ele: coloque a sua fortuna inteira aqui no altar, mas Deus pediu algo maior do que a sua fortuna. Deus pediu: coloque o seu filho que você ama no altar. Coloque o seu filho que você ama no altar. Eu não sei se você tem um Isaac que precisa ir para o altar, mas o momento em que nós decidimos nos consagrar por inteiro, Deus toma providência. Deus toma providências em relação à nossa vida, em relação às batalhas que nós temos que enfrentar. O Senhor nos ajuda quando nos colocamos no altar. O Senhor nos ajuda quando reconhecemos as suas obras e o glorificamos. Vamos lá ao verso 12. Vamos ao verso 12 de novo. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor.
Deus ajudou o seu povo e este reconheceu a sua ajuda. O sentimento de gratidão é um sentimento que alegra o coração de Deus, enquanto a murmuração certamente entristece o coração do Senhor. Durante a peregrinação no deserto, o povo de Israel murmurou contra Deus inúmeras vezes, e isso tudo entristeceu o coração de Deus. Aqueles que murmuraram pereceram no deserto e não entraram no descanso de Deus, a terra prometida. Sejamos agradecidos a Deus pela sua ajuda, sejamos agradecidos a Deus pelas vitórias que Ele certamente nos tem concedido ao longo da nossa caminhada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel deixou muito claro, se nós chegamos até aqui, nós chegamos porque o Senhor nos ajudou. Tenho certeza que esse é o sentimento do pastor Ilquias. Tenho certeza que esse é o sentimento desta amada igreja nesta noite. Eu creio que Samuel poderia dizer, como o salmista disse, foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Como também o salmista disse, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mas como a gente se esquece, não é verdade, irmãos? Como é fácil a gente esquecer. Como é fácil a gente sofrer uma certa demência espiritual. Demência espiritual. Pedro disse que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não é porque Ele poderá cuidar de nós, quem sabe, mas é porque Ele tem cuidado de nós até aqui e vai continuar cuidando de nós até ali, na eternidade. Ele continuará cuidando de nós o tempo todo, mas às vezes a gente se esquece do cuidado de Deus, do cuidado do Senhor. Você precisa se lembrar dos cuidados de Deus sobre a sua vida. É certo que a gente não pode viver do passado, mas nós precisamos olhar para o passado de vez em quando para lembrar, para trazer à nossa lembrança os feitos do Senhor. Trazer à nossa lembrança aquilo que Deus já fez por nós. Aliás, vale a pena lembrar, né? Que nada da parte de Deus poderá ser melhor do que Jesus. Amém, irmãos? O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Nada da parte de Deus poderá ser melhor do que Jesus. É esse Jesus que está conosco, é este Cristo maravilhoso que está junto a nós em todo o tempo, para nos amparar e nos sustentar. Foi Ele que ajudou Samuel, foi Ele que livrou o povo de Israel dos filisteus, é Ele quem tem dado vitória a você até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele povo podia contar, enumerar, relacionar as bênçãos que Deus havia lhe concedido até aquele momento. Não podemos viver simplesmente olhando no retrovisor, mas precisamos nos lembrar do Deus que cuidou de nós e renovar a nossa fé para tomar posse do futuro que Ele tem para nós. Se Deus nos ajudou até aqui, certamente nos ajudará até o fim. Até o fim. Deus ajudou o pastor Ilquias até aqui e continuará ajudando e sustentando o seu servo. Não nos esqueçamos da fidelidade de Deus para conosco. Não nos esqueçamos das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Não nos esqueçamos do seu amor por nós. Não nos esqueçamos do seu poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. A Bíblia conta a história de um rei de Israel chamado Josafá. Está lá registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Josafá recebeu uma notícia terrível. Muitas vezes nós somos surpreendidos por notícias difíceis, né? Um diagnóstico ruim, não é?
uma notícia que traz aquela dor, aquela angústia no nosso coração por alguma outra situação que tenhamos a viver na vida. Mas Josafá recebeu uma notícia terrível de que uma multidão inteira, alguns povos se uniram para guerrear contra o povo de Judá. E diz a Bíblia que ele teve medo, sim. Teve medo. E se pôs a orar ao Senhor. E a oração dele está destacada no verso 12. Segundo Crônicas 20, verso 12, ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer e nem temos forças para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não tire os olhos do Senhor. Ainda que você não tenha forças para resistir, ainda que você não saiba mais o que fazer, ainda que você não tenha condições, humanamente falando, de enfrentar os desafios que estão diante de você, não tire os olhos do Senhor, mantenha os seus olhos neste Deus maravilhoso que ajudou você até aqui e vai continuar ajudando você até ali na eternidade. A boa notícia que temos é que o Deus que ajudou Samuel continua com a disposição de ajudar a cada um de nós hoje. Essa é a boa notícia. Certamente nós não teríamos condições de vencer as lutas e as adversidades da vida sozinhos. Se queremos contar com a ajuda do Senhor, confessemos os nossos pecados a Ele. Se queremos contar com a ajuda do Senhor, sirvamos a Ele com exclusividade. Clamemos a Ele com fé. Dediquemos nossas próprias vidas com todo o nosso coração e reconheçamos as suas obras entre nós. Aquilo que Ele tem feito por nós em nosso meio. Que o Senhor continue abençoando o pastor Uquias, sua liderança nesta igreja e em nossa convenção paranaense, brasileira, que o irmão continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para cumprir aquilo que está no coração de Deus. Que Deus renove em seu coração, a alegria em servi-lo, a despeito dos muitos desafios, das muitas batalhas que temos que enfrentar. Que o irmão permaneça firme no seu chamado. 27 anos é tempo de revisitar o chamado. É tempo de voltar à praia, com Pedro, Tiago, João, e ouvir o mestre dizendo: siga-me mais uma vez. É tempo de revisitar o chamado, de fortalecer a nossa convicção de que o Deus que chama é aquele que ajuda. O Deus que chama é Ebenezer, pedra de ajuda, que ajudou o irmão até aqui e continuará ajudando o irmão até o fim. Vamos orar? Feche os seus olhos neste instante. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez enfrentando circunstâncias, desafios muito maiores do que a sua própria capacidade. Você quer a ajuda do Senhor? Talvez esse seja um momento de confissão, em que você possa dizer do fundo do seu coração: eu errei, Deus. Eu pequei, eu falhei. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me por tentar te buscar com o coração pela metade, com o coração dividido. Eu quero me render a Ti com todo o meu coração. Quero que Tu sejas Senhor da minha vida, de tudo que sou, de tudo que tenho. Quero caminhar de joelhos, reconhecendo o quanto eu dependo de Ti.
Quantas e quantas vezes simplesmente a nossa vida trava porque nós paramos de clamar e achamos que podemos resolver as coisas por nós mesmos. Ou que já clamamos o suficiente, já oramos o suficiente, quando Deus espera muito mais de nós. Deus espera um relacionamento de amor consistente e profundo com Ele. Deus ajuda quando decidimos nos colocar no altar. Enquanto o holocausto era oferecido, Deus tomava providências. Dedique sua vida a Deus e deixe o resto por conta dele. Consagre sua vida ao Senhor. Jim L. Moody ouviu um pregador dizer que o mundo ainda estava para ver o que Deus poderia fazer com uma pessoa totalmente consagrada a Ele. Você ficará surpreso com o que Deus fará na sua vida, se você se render totalmente a Ele, se você se quebrantar totalmente nas mãos dEle, se você disser: Deus, o meu coração eu coloco no teu altar nesta noite. Deus ajudará você de forma tremenda, se você parar de reclamar, parar de murmurar e reconhecer o que Deus já fez na sua vida até aqui. Porque o Deus que fez grandes coisas na sua vida até aqui, que manteve você com vida até aqui, que tem sustentado você, sua casa, sua família até aqui, é o Deus que está ao seu lado para ajudar você naquilo que vem pela frente, ao longo deste ano, no restante da sua vida. Não perca mais tempo reclamando daquilo que não aconteceu. Agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez. Tenha um coração agradecido, dizendo: obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu já fizeste por mim. Tu tens sido a minha pedra de ajuda. Tu tens sido o meu Ebenezer. Pai Celeste, Deus bendito, contempla-nos aqui nesta noite. Tu conheces, ó Deus, nossos corações. Tu sabes, ó Deus, como cada um de nós chegamos aqui nesta noite. E Tu sabes exatamente aquilo que cada um de nós aqui precisamos de Ti. Quais são as decisões que precisamos tomar. Aquelas que talvez estejamos adiando, deixando para depois. Pai, ajuda o Teu povo mais uma vez. Ajuda-nos, a mim, meus irmãos, minhas irmãs. Ajuda-nos mais uma vez. Tu és o nosso Ebenezer. Tu és a nossa pedra de ajuda. Reconhecemos que falhamos. Reconhecemos que muitas vezes Te oferecemos um coração pela metade, dividido entre os Teus interesses e os nossos interesses particulares, pessoais. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos ter um relacionamento muito mais profundo contigo, por meio da oração, do estudo da Tua palavra. Reconhecemos que precisamos ir para o Teu altar e nos consagrar totalmente a Ti, sem reservas, sem impor condições a Ti. Reconhecemos que precisamos ser gratos por tudo aquilo que Tu já fizeste por nós até aqui e por tudo aquilo que Tu farás até ali, na eternidade.
É o que te pedimos e te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, pastor Quias. Amém. Amém. Eu ouvi essa mensagem e fiquei pensando, nós estamos apenas no início do ano. Tem gente que está vindo para a igreja esse ano, primeiro domingo hoje. E quando o pastor Marcos falava que até aqui nos ajudou o Senhor, eu tinha certeza disso. São 27 anos, começamos aqui naquele templo de madeira pequenininho, pouca gente. Quantas pessoas passaram por aqui e aqui tiveram encontros verdadeiros com Deus e aqui tiveram o privilégio de experimentar o poder de Deus na sua vida, na sua família. E quando ele falava que até aqui nos ajudou o Senhor, eu digo, é verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando ele disse que se de todo o coração, aí eu pensei, é tempo de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. É tempo de abandonar o que está impedindo que a nossa comunhão com Deus seja mais efetiva, mais real. O ano só está começando, mas é tempo de tomar essa decisão. Quando decidirmos buscar e clamar ao Senhor, grandes coisas, maiores coisas Deus ainda vai fazer por nós. É tempo de comprometermos ainda mais consistentemente nosso relacionamento com Deus. E é tempo de nos consagrarmos ao Senhor. Quando Ele falou que é tempo de colocarmos o nosso filho no altar. Talvez você não tenha um filho para colocar no altar, como Abraão. Mas talvez você tenha um desafio para deixar no altar no início do ano. Por isso, de maneira simbólica, eu queria convidar você, que depois de tudo isso que você ouviu, e é tempo de consagrar ao Senhor, é tempo de colocar no altar, deixar no altar do Senhor. Talvez o seu filho hoje à noite seja a saúde sua ou de alguém. Talvez seja o relacionamento seu ou de alguém. Talvez seja de fato um filho, uma filha, um neto, uma neta. Mas é tempo de a gente vivenciar e experimentar o poder de Deus. Mas só se a gente crer. O povo teve que crer. O povo teve que confiar. O povo teve que se humilhar. O povo teve que buscar ao Senhor. Eu não queria terminar esse culto sem oferecer a você a chance de deixar no altar do Senhor aquilo que precisa da atenção especial do Senhor para esse ano de 2024. Vamos ficar em pé. E se você entendeu isso e quer simbolicamente deixar no altar do Senhor, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. E nós vamos pedir que Deus, com a sua graça e com o seu poder, se manifeste. Que a experiência poderosa de Deus seja real na sua vida. Pode vir. E que de fato, você vai deixar no altar do Senhor uma circunstância, vai deixar no altar do Senhor uma situação. E nesse ato você está simbolicamente dizendo: Senhor, é tempo sim de consagrar, e eu quero consagrar minha vida, minha casa, e quero pedir que o Senhor realize muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós. Depois de ouvirmos, ó Deus, esta palavra tão profunda, onde a nossa fé foi instigada, foi provocada. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, é eficaz. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós reconhecemos isso.
Mas daqui em diante nós queremos, Senhor, consagrar a Ti nossas vidas, consagrar a Ti nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossos netos, consagrar a Ti os nossos sonhos para esse ano 2024. Queremos consagrar a Ti nosso coração, nossa mente. Queremos, ó Deus, nos arrepender de todo o coração. Queremos buscar a Tua presença de todo o coração. E queremos deixar no altar do Senhor coisas preciosas demais para nós. Coisas que nós valorizamos, que nós amamos, que nós queremos bem, mas que precisam serem colocadas no altar do Senhor. E é isso que nós fazemos nesta noite. Cada pessoa que se colocou em movimento, que saiu do seu lugar, está exercitando uma fé e simbolicamente está deixando no altar do Senhor algo que precisa de uma atenção especial do Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, dá atenção especial. Produza, ó Deus, transformação. Produza, ó Deus, consagração. Produza, ó Senhor, transformação. Que esta atitude que colocou eu e os meus irmãos diante do Teu altar possa sofrer a intervenção poderosa do Senhor. E até aqui o Senhor nos ajudou, mas grandes coisas estão por vir, porque grandes coisas o Senhor está fazendo agora aqui nesse lugar. Quero pedir, Pai, que o Senhor contemple cada pensamento, cada mente, cada coração. Quero pedir, Pai, que o Senhor derrame a bênção, que o Senhor abra janelas do céu e derrame sobre o Teu povo uma bênção sem medida. Quero pedir que nesta noite o Senhor salve, liberte, cure, transforme vidas, restaure o que precisa ser restaurado. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos encerrar cantando esse louvor maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a sua família e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Como pode eu ser igual a Ti, perdoar um ser igual a mim, mesmo tão falho, um pobre pecador, o Senhor me ama e me amou. Um outro ser igual a Ti não há, pois Tu eras, Tu és e para sempre serás. Um pensamento que de mim sai, Tu és um Deus a quem eu posso chamar de Pai. Por isso eu Te amo, sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois Tu és bendito, Senhor. Prostrado Te chamo de Rei. Toda honra e louvor seja dada ao Cordeiro, que em glória a morte venceu. Um outro Deus igual a Ti não há, pois Tu eras, Tu és e para sempre serás.
és bendito, Senhor. Prostrado te chamo de rei, por isso eu te amo. Sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois tu és bendito, Senhor. Prostrado te chamo de rei, e toda honra e louvor será dada ao Cordeiro, que em glória a morte venceu. Sim, crucificado, mas não derrotado, ressuscitou. Por isso eu te amo, sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois tu és bendito, Senhor. Prostrado te chamo de rei. Amém. Que você tenha uma semana abençoada e que essa semana o teu alvo possa todos os dias ser o nosso Deus, possa ser Jesus. Que Deus te abençoe. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus sonhos. Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo